Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo Marcelo Granja. Ele é diretor de educação do Detran do DF. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito grato pela sua presença e falar a respeito desse assunto tão importante que é o índice de acidente no trânsito no país, e nós vamos fazer um recorte aqui pelo Distrito Federal. O que a gente deve fazer para diminuir essa incidência? Nós temos um dado estatístico que demonstra que boa parte dos acidentes são gerados em função da postura do condutor. E essa postura é vinculada à dispersão. Então, sempre que tem um acidente, tem atrelado a esse acidente a dispersão. E essa dispersão pode ser feita ou causada por várias formas. Uma delas é, inclusive, a questão do álcool. A pessoa que ingere bebida alcoólica, ou mesmo o cansaço físico, que gerando a sonolência, gera essa dispersão, porque a pessoa acaba não tendo a reação no mesmo tempo. O uso do celular. O uso do celular, a movimentação no interior do veículo. Às vezes um animal está sendo carregado no interior do veículo. Uma criança sem a devida acomodação, ou sem o cinto, a cadeirinha ou o assento de elevação. Então isso tudo, e a gente tem colocado bastante, o desvio da atenção na via acaba gerando a dispersão e a consequência, o acidente. E atrelado a isso tem a velocidade. Então o que nós estamos trabalhando? Nós temos a campanha agora, em função até da década de segurança, que começou esse ano e vai até 2020, onde a proposta do Brasil é a redução em 50% dos dados estatísticos dos acidentes. E cada capital está fazendo o seu trabalho também, né? E o Departamento de Trânsito do Estado, né? Ele vai fazer esse controle para atingir essa redução. E nós estamos com a campanha do Pare, Pense e Mude, que é justamente um envolvimento do cidadão, independente da situação dele no trânsito. Né? Que seria esse Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, Isso. Né? Esse pacto foi lançado pelo Ministério das Cidades, que faz todo o controle, né, do trânsito nacionalmente, e a ideia é promover para cada comunidade esse compromisso. Eu posso fazer alguma coisa pelo trânsito e levantar essa bandeira. Quais são as minhas atitudes para melhorar o trânsito? Às vezes, a postura mesmo de sinalizar com antecedência. Tem pessoas que, infelizmente, sinalizam na hora que vão fazer a curva. Marcelo, existe uma situação aqui em Brasília que, quando um carro poderia passar, o outro vê, ele acelera para não deixar a pessoa passar. E muitas vezes isso tem causado acidentes, porque normalmente há uma regra de delicadeza no trânsito. Exatamente. Que é justamente dar a oportunidade do outro entrar. Perfeito. E eu acho que dessa forma a gente poderia melhorar muito o trânsito em Brasília, que hoje tem 1.300.000 ou 350 mil carros. Isso mesmo. Nós temos uma frota crescente, né, em torno de 9% ao ano. Nós temos um registro diário de quase 150 novos veículos. Né? Então, se nós não buscarmos essa cortesia, e é justamente isso que a campanha faz, faça a sua parte, até porque você espera do outro a mesma coisa, né? Que seria a postura cortês. Então, se você espera essa cortesia e você não gera essa cortesia, tem algo estranho, né? E aí você vai provocar uma cadeia de situações negativas. Então, a questão da sinalização, o ser cortês, respeitar as faixas. Se você está mais à direita, são veículos de menor velocidade. Certo. Se está mais à esquerda, são veículos da velocidade fluindo dentro daquilo que está previsto na via. Então, tudo isso nós temos que pensar. Então, se eu vou fazer meu trajeto, vou procurar também rever o meu horário. Né? Hoje, tem pessoas que dirigem como se estivesse há 10 anos atrás, com uma frota completamente diferente da que nós temos hoje. Né? Então, nós temos que repensar. Se eu moro numa determinada região administrativa, eu tenho que prever qual o horário para que eu saia com segurança, sem que eu fique aflito. E algumas pessoas acham que andar fazendo zigue-zague, acelerando, vai gerar uma redução grande do tempo de trajeto. E, na verdade, não gera. Tempo, né? São questões de segundos. E chega, né? Chega. O outro que está tranquilo ali parando e tudo, ele vai chegar junto. Porque você vai ter as retenções que são naturais, né? Seja um semáforo, a própria questão do fluxo. Então, não adianta você ficar ali nervoso, né, fazendo o zigue-zague, por quê? Você sim vai poder provocar um acidente, né? Com certeza. Você comentou antes da nossa entrevista a respeito do terceiro domingo do mês de novembro, que é uma
uma campanha a partir da ONU. Fala um pouco para a gente a respeito. Perfeito. Nós temos essa campanha, né, que é o Chega de Acidentes. A ONU instituiu no terceiro domingo do mês de novembro, todo terceiro domingo do mês de novembro, uma homenagem às vítimas de acidentes de trânsito. Ou seja, seria o momento da gente parar e pensar como estão, né? Exato, como estão as nossas vitimações no trânsito, né? Como a gente está percebendo isso tudo. E a gente acaba ficando muito naquela linha, e a comunidade, às vezes em função de ver dados estatísticos de óbitos no trânsito, acaba não mais sendo sensibilizada por esses dados. Mas para aquela vítima, ou para aquele óbito, com certeza tem no mínimo 5 pessoas diretamente relacionadas que estão sentindo e sentindo muito. Por quê? Ou ele era o pai de família, ou era um filho, ou era um parente, mas era alguém que naquele momento deixou de estar fazendo suas atividades e deixou de acompanhar o crescimento familiar. E essa ação nós fizemos ao longo de 3 dias, pegamos as principais vias com o maior número de incidências, né, de óbitos no Distrito Federal, e fizemos um trabalho... Onde que ficam esses pontos? Nós pegamos 3 pontos, onde o primeiro, a via LJ2, em Taguatinga, com 6 óbitos na mesma via. Certo. Só esse ano tivemos 6 óbitos. A Ponte JK com 3 óbitos, e a via de Ceilândia, a N1, com 3 óbitos. Tem algumas outras vias que também têm 3 óbitos, mas aí nós pontuamos dentro de áreas, pontos mais extremos, para que nós pudéssemos estar realizando a ação. Certo. Então fizemos durante 3 dias ações pontuais com a comunidade, entregando material educativo e conversando com a comunidade em relação à percepção dentro daquele trajeto. Então fizemos abordagem aos condutores, né, paramos os condutores, entregamos o material educativo e conversamos em relação àquela via. Porque é importante também os condutores perceberem, olha, é uma via de acidente. Certo. Então se você passa aqui todo dia, comece a perceber como é que está a sua postura. E uma outra coisa que a gente observa muito, já que a gente está falando de acidentes, às vezes as pessoas não percebem, acham assim, o acidente está ocorrendo longe, né, quando eu estou na estrada. E não é assim. O acidente ocorre em trajetos próximos da sua residência ou do seu trabalho. Por quê? São trajetos que você já faz diariamente. Automaticamente. Então você deixa de prestar atenção. Então é um carro que entra, ou é uma sinalização que foi colocada nova que às vezes você nem percebe. Né? Nós estivemos conversando com alguns alunos, nós temos a escola de trânsito, né, lá na educação, na nossa diretoria, no Detran, e aí tem muitos alunos de reciclagem, alunos que fazem renovação de CNH. E aí, conversando com um aluno, ele estava comentando, ele falou, é tão interessante isso, porque um dia desses eu parei e olhei do lado um prédio que já estava no 4º andar. E para mim foi como se ele tivesse sido construído naquele dia. Né? Então, nós entramos naquela coisa do automático, que às vezes você faz seu trajeto sem perceber as coisas que estão em volta. É verdade, né? é verdade. Então, essa é uma reflexão que nós estamos fazendo, e nesse terceiro domingo, nós combinamos com uma missa, né, que foi na quarta-feira, justamente para chamar a atenção da população. Esses números não são só números, são vidas, são pessoas que deixaram de produzir, são custos para o país e, mais do que custos, são perdas significativas para familiares. Irreparáveis, né? É um filho que foi, é um pai que deixou toda a família. E qual a faixa etária e quem mais morre? São homens ou mulheres? Como é que é? Nós temos um problema no nosso país, né? A gente costuma dizer que o nosso país ainda é muito machista, né? Então, o sexo masculino, ele acaba sendo hoje o principal óbito, né? Nós temos hoje, assim, o número maior de óbitos são realmente de homens. E aí nós fazemos uma analogia. O homem, ele tem, na própria concepção do tirar a carteira, do ter o veículo, como se fosse uma autoafirmação. É como se para ele fosse, a partir dos 18 anos que eu tirei minha carteira, agora realmente eu posso me impor para a sociedade. E com isso a gente observa que os homens conduzem nem sempre pensando realmente em estar fazendo o seu trajeto do ir e vir. Ele tem um carro, e se ele puder comprar um carro mais possante, ele compra. Porque é autoafirmação, é para mostrar para a sociedade. Então nós temos muito essa vinculação com o sexo masculino. E com isso nós temos uma faixa etária, né, que vai entre 20 a 39 anos, de maior concentração de óbitos de homens. Certo. Os homens, nessa faixa etária, a gente pode dizer que hoje eles estão chegando a mais de 70% dos óbitos. Nossa, que loucura. E é uma coisa que realmente tem que parar e tem que ser repensada. Né? Nós temos hoje um número elevado. Então, nós pegarmos um total em torno dos 400 óbitos anuais, se nós pegarmos esse montante e colocarmos 60% são homens em idades produtivas, nós estamos perdendo representativamente, né, os nossos futuros
médicos, psicólogos, né, administradores, cirurgiões, isso tudo por conta de uma postura que tem que ser trabalhada em casa. E essa campanha do Pare, Pense e Mude é uma reflexão para que os pais possam levar para suas famílias a consciência e, ao mesmo tempo, assumir esse papel de ser pai. E, a partir do momento que ele pede para a criança colocar o cinto, não é só a criança colocar o cinto, é ele ter a postura, ser mais paciente, ser mais cauteloso e, principalmente, prestar mais atenção. Falando de uma forma genérica e voltando para a dispersão, hoje é muito habitual as pessoas beberem socialmente, né? E aquela história, não, mas eu bebo só socialmente. Mas o que é o beber socialmente? É ir para uma festa infantil e tomar, sei lá, umas 3, 4 latinhas de cerveja? Isso é socialmente? Não. E depois colocar a família dentro do carro? Então nós sabemos que muitos acidentes são gerados, não é a pessoa saindo do bar ou de festas de adulto, às vezes festa de criança. Que coisa, gente. Então é essa reflexão que nós queremos. Quando as pessoas questionam, puxa, mas não pode beber? Ninguém está impedindo a bebida, né? Só que não vai dirigir. Só que não vai dirigir, não vai colocar toda a sua família em risco. Lógico. Nós temos pais que perdem toda a família. Às vezes ficam só, porque o condutor, às vezes, né, naquela questão da inércia, ele acaba se livrando da lateral do acidente, né? Mas o carro capota e às vezes ele é o único sobrevivente. E morre todos os familiares. Agora, acho que um ponto positivo de Brasília, que é bom a gente falar para os nossos internautas do Brasil todo, é a faixa, que é um orgulho para a gente, né? Dúvida, por exemplo, se a gente vai em São Paulo, é uma coisa que a gente tem que se preocupar, porque a gente está acostumado aqui em Brasília que todo mundo para, e lá ninguém para. Exatamente. Que foi uma conquista de 97, né, quando nós implementamos a obrigatoriedade do respeito à faixa, que é uma lei desde 69, do Código de 69, então não é nada tão recente, né, mas que infelizmente as pessoas nos outros estados ainda não incorporaram, né? Então, a Brasília, mesmo nós falamos dos dados, das situações, né, dos acidentes, mas Brasília tem muito que comemorar. Nós estamos conseguindo reduzir os dados estatísticos, mesmo com esse crescimento da frota. Ano passado, fazendo um comparativo, esse ano nós tivemos 361 acidentes, né, fatais. Ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos 370 acidentes. Então, nós tivemos uma redução de 9 acidentes, mas numa frota que cresce 8%, poxa, né? Então grande. Nós estamos conseguindo. O que nós queremos é esse compromisso, que os brasileiros continuem com esse compromisso, né? Com essa vontade de realmente fazer um trânsito diferente, como a conquista da faixa, do próprio cinto de segurança, né? Que nós temos hoje um hábito. Né? Exato. E hoje, outra coisa é não buzinar, que é uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. Qualquer outro estado, você tem assim um volume de buzinas muito intenso. E aqui não existe Exato. isso. Aqui nós conseguimos, né? Quando alguém buzina, a gente até assusta. Isso, né, porque não é comum, né? Não é comum. Então são práticas e posturas que podem ser conquistadas, né? São possíveis de serem conquistadas com respeito, né? E é um caminho que nós estamos trilhando. Olha, o papo maravilhoso, mas nossa entrevista acabou. Quero agradecer o esclarecimento e a forma assim tão empolgada com que você fala do assunto. Obrigado. E muito obrigada. Obrigado a vocês, e o Detran se coloca à disposição para outros momentos. Muito grata.